Boa noite, meus amigos. Em uma linguagem poética, nós podemos dizer que o ser humano é fadado às estrelas. A nossa destinação é esta. Porém, quando nós encontramos lá na mitologia bíblica que a nossa gênese foi o barro da terra, isso também tem um significado que nós precisamos compreender e que também nos faz identificar o quão grande é o nosso esforço de ascensão rumo às estrelas. Então, este ser que ruma para as estrelas, ele foi estudado ao longo da nossa trajetória quase por todas as correntes espiritualistas. E também, cientificamente, na área da psiquiatria, né, Paulo Freud, Jung, também perceberam que nós trazemos uma história que Freud denominou de inconsciente, depois Jung falou no inconsciente individual e no inconsciente coletivo, ou seja, que nós seríamos afetados na nossa trajetória pela evolução da humanidade e pela nossa evolução pessoal. Muito bem. Joana de Ângeles, o espírito que tem acompanhado a trajetória do nosso querido Divaldo Pereira Franco e através dele ditou muitas obras que no seu conjunto são intituladas A Série Psicológica de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles juntou todo esse estudo científico e de algumas correntes filosóficas e fez um paralelo com a doutrina espírita. Então, quando Joana fala no inconsciente coletivo, ela vai fazer uma abordagem num outro sentido. Nós somos, sim, afetados por um arquivo, um acervo de experiências extracerebrais, mas este acervo de experiências é pessoal. Então, o inconsciente ao qual Joana de Ângeles se refere, e ela intitula em muitas passagens das obras da série psicológica como o inconsciente pessoal, que é o conjunto das nossas experiências através das vidas sucessivas. E como é que nós trabalhamos isto? Todos os corpos sutis que as outras filosofias estudam e denominam cada uma da sua maneira, o Espiritismo denomina desta forma tríplice que aí está. É uma forma simples, mas extremamente profunda. Então, nós, os seres humanos, nós somos um espírito, ou um self, que é a essência profunda do nosso ser, que é esta chama imortal, que atravessa as existências, elaborando-se e ascendendo rumo às estrelas. Cada existência nossa, cada ação, cada sentimento, cada progresso, cada experiência, nós vamos arquivar em um corpo sutil, que o Espiritismo denomina perispírito.
Esse corpo sutil é, quando nós estamos encarnados, um elo de ligação, um laço fluídico que liga esse corpo de carne material, denso, ao espírito imortal. O corpo é o que nos permite atuar, é o que nos permite experienciar durante a vida, é o que nos permite recolher todas as experiências, as sensações que são transmitidas ao espírito através desse corpo fluídico. Quando o corpo material ele morre, ele se decompõe, ele se desprende do espírito, o perispírito passa a ser a roupagem que esse espírito tem. Mas nós estamos fazendo esta digressão muito breve para dizer que o rumo às estrelas vai depender da forma como nós elaboramos as nossas experiências quando no corpo físico. Quando eu convivo com alguém, seja na família, seja no lar, seja no trabalho, seja em qualquer grupo social, eu vou afetar e ser afetado por essa convivência, não é assim? Muito bem. As experiências, a forma como eu elaborar e aproveitar essa experiência vai me dar a qualidade daquilo que vai arquivado no corpo intermediário. O bem que eu faço será arquivado no corpo intermediário. O bem que eu deixo de fazer será arquivado como uma experiência. O mal que eu faço é arquivado como uma experiência. Então, tudo o quanto eu faço, eu ajo, tudo com o que eu me defronto na vida de relação, é para que eu aprimore aquele que é o ser imortal. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Esta eu acho que é a pergunta que todo mundo decora no Livro dos Espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes. Mas a extensão disso que nós estamos dizendo. Nós somos criados simples com a capacidade, com a potencialidade de adquirirmos todos os conhecimentos, todos os sentimentos, de desenvolvermos todos os sentimentos. E nós somos criados ignorantes, com a capacidade de adquirirmos todo o conhecimento. Então, conhecimento e sentimento são potencialidades que nós vamos desenvolvendo a partir das nossas vidas sucessivas. Mas, para que o ser imortal ascenda da sombra para a luz, da ignorância para o conhecimento, para a sabedoria, para o sentimento espiritualizado, concorre um fator preponderante, que é a nossa liberdade de escolha. Então, nós escolhemos sempre. Se nós estamos arquivando no nosso corpo intermediário experiências que nos dignifiquem e que nos felicitem, ou se nós estamos arquivando experiências que nos algemem com a infelicidade, com a sombra, que nos mantenham na ignorância e, principalmente, nós escolhemos se nós vamos transitando e construindo virtudes como a bondade, ou se nós vamos nos pervertendo ao longo da nossa trajetória. Porque nós temos uma força interior que é o que nos move. Nós temos uma energia que comanda a nossa capacidade
capacidade de construção dos nossos destinos, de construção coletiva. Quando nos inserimos nos grupos, nós temos esta energia de profundidade. E esta energia de profundidade, ela pode, ao nosso critério, pelas nossas escolhas, ela pode nos elevar na hierarquia espiritual, ou ela pode nos reter na retaguarda da evolução e nos perverter. Eu estou falando sobre isso para chegar a esta questão aqui. Todos nós estamos vivenciando nos últimos dias, pela mídia, pela imprensa, estas cenas estarrecedoras de grupos radicais terroristas. E quando nós olhamos isto, muitas vezes nós ficamos pensando como um ser humano chega a esta condição. Como é que alguém pode encerrar alguém numa jaula, colocar fogo e divulgar isso para o mundo? Como é que alguém pode decapitar dezenas de pessoas em série? E tantos outros atos bárbaros que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Pois este contexto não foge daquela análise que nós estávamos fazendo. São espíritos em evolução que ao longo das suas vidas sucessivas vêm escolhendo perverterem-se. São criaturas que foram criadas, como todos nós, simples e ignorantes. Têm a mesma genealogia, são filhos de Deus. Mas em um dado momento da sua existência, há alguma fissura emocional. Às vezes é uma injustiça, às vezes é uma perda, é uma agressão emocional. Deflagrou, não justificou, mas deflagrou esta sequência de escolhas que trazem um ser humano a permitir que na sua vida a predominância da natureza animal se exerça sobre a natureza espiritual, porque todos nós temos isso. E é claro que em níveis bem diminutos. Muitas vezes nós permitimos isso. Quando nós lemos o Evangelho, tem uma lição que se chama a cólera. Vocês lembram que lá nessa lição, o benfeitor amigo disse que se nós pudéssemos nos ver nesses momentos de insanidade, que a gente às vezes não se dá conta quando nós estamos coléricos. Nós estamos deixando que a predominância da natureza animal se exerça sobre a nossa natureza espiritual. E quando nós vamos permitindo isso, muitas vezes, de forma sequencial, nós vamos perdendo o controle. E isso vai passando a assumir uma normalidade. Então multipliquemos isto por inúmeras existências, onde o espírito vem se permitindo desbordar das paixões, se permitindo deixar que os seus instintos primitivos, que as suas heranças primevas exerçam o controle sobre si. Porque instintos todos nós temos, primitivos.
Isso vem da nossa ancestralidade. É defender o nosso território, defender a nossa clã, a nossa grê. É buscar o alimento, é nos defendermos dos ataques, é procriarmos. Todos nós temos isso. E isto vem, inclusive, o instinto, ele é a manifestação, ele é a forma de sensibilidade no reino animal. Mas nós não vemos nenhum animal matar, a não ser quando ele esteja com fome. Nós não vemos os animais serem perversos, eles têm a sua forma de ataque, de intimidação e de defesa. Agora, o instinto, quando ele é comandado pela racionalidade, ele nos leva à perversidade. Porque aí eu escolho ser cruel. Eu não estou me defendendo. Eu não estou atacando para que o outro fique com receio de penetrar o meu espaço. Não. Eu estou deliberadamente sendo cruel. E os benfeitores amigos dizem que quanto mais inteligente é o espírito, mais nível de crueldade ele é capaz de exercer. Daí porque a inteligência dissociada do sentimento, ela tem sido um dos maiores mecanismos de suplício da humanidade. Então, o instinto, ele precisa ser submetido à inteligência espiritualizada. Ou então, ele se transforma em perversidade extrema. E o terrorismo, ele traz exatamente, dizem que o terrorismo nasceu lá no século I depois de Cristo, com umas figuras que eram chamadas de os sicários, que significa homem-punhal. E os sicários atacavam os judeus que, segundo eles, eram favoráveis à dominação romana. Então já vem de lá, no primeiro século, esta perversidade, né, deliberada dos seres humanos contra aqueles que, segundo eles, não comungam com os seus ideais. Então o terrorismo traz essa ausência dos sentimentos que engrandecem o indivíduo. São normalmente grandes inteligências manipuladoras, de onde o sentimento está ausente. Então vejam que a gente vai percebendo que estas monstruosidades, elas não são seres à parte da humanidade. E todos nós, se não cuidarmos dos sentimentos, se não manejarmos a nossa vontade, a nossa escolha, no sentido de engrandecermos o espírito, nós podemos, quem sabe, daqui a alguns anos, alguns séculos, estarmos numa bala dessas aí. Não é tão difícil. E é claro, né, que uma das tônicas do terrorismo é o fanatismo. É a deliberada crença, porque muitas delas nós vamos ver a crença que leva o terrorista a, enfim, consumir a sua vida e a de tantos quantos estiverem no seu caminho, ela normalmente advém através da lavagem cerebral. Ela não é uma aspiração nobre de eu acreditar. Não. A gente vai ver como é que a Joana de Ângeles faz essa análise muito consciente da mente de um terrorista. Então, o perfil de um terrorista. Se vocês quiserem conferir, está nesse livro aqui. Um dos livros, Triunfo Pessoal. Ela fala sobre terrorismo aqui, fala em algumas outras obras que nós vamos ver depois.
Então, o perfil de um terrorista, eles não raros, são muito inteligentes, eles têm um alto conhecimento tecnológico. Os terroristas que jogaram os aviões contra as torres gêmeas, né? Eles têm um alto conhecimento tecnológico e eles defendem causas que parecem nobres, mas que na verdade se constituem em fugas para os seus conflitos perturbadores. Então é aquele mecanismo da máscara. Como eu me sinto incapaz de despertar sentimentos bons, como a minha autoestima ela é praticamente inexistente. Eu me vejo como alguém que ninguém enxerga. Eu não consigo amar, não consigo despertar sentimentos. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar o ódio ou uma causa aparentemente nobre para que o mundo me veja. Então, por esta razão de que muitas vezes eles divulgam, né, e divulgam exatamente para isso, porque eles querem chocar o mundo, a sociedade, e querem ser vistos. O perfil de um terrorista tem esses traços. É muito triste isso, né? Mas é um psicopata congênito. Você fala, a pessoa nasce terrorista, nós estamos falando da gênese espiritual, exatamente das tendências que o espírito traz. Mas então o espírito que traz essa tendência à perversidade, ele necessariamente vai ser um espírito perverso, um terrorista? Não. Ninguém nasce fadado à violência. Todos nós nascemos com inúmeras condições de nos vencermos a nós mesmos. Mas também a liberdade de escolha, ela só nos é retirada, às vezes, em situações extremas. Porque a misericórdia divina, ela aposta nos seus filhos. Nós temos boas sementes, todos nós. Às vezes elas estão soterradas debaixo de montanhas de ódio, de mágoas, de ressentimentos, de perversidade, mas elas existem. Tá? Então, o terrorista, ele é alguém que vem com essa enfermidade moral de longas eras. Então ele tem, que nem a cebola, tem que largar muitas camadas até que aquele cerne lá, onde estão as potencialidades que possam ser despertadas, comece a se manifestar. E às vezes o descascar a cebola, né? A cebola se descasca chorando, no nosso caso também. É preciso muita dor, é preciso muito sofrimento, né? E isto somos nós que nos impomos, não é a misericórdia divina. Então o terrorista, ele é frio e ele é emocionalmente perverso. Então pedir clemência para alguém que tem essa estrutura psicológica não resolve. Ele é frio, ele é fechado e ele é perverso. Ele sente-se incapaz de despertar qualquer sentimento em alguém, nós já dissemos. Possui graves desvios da libido com severos distúrbios das funções sexuais. Freud tinha razão. Por debaixo dessas perversidades, normalmente existem estas disfunções da libido, e isto, o sexo é hoje um dos maiores tormentos da humanidade, pois ele também está associado a muitos daqueles que estão na condição de terroristas hoje.
terroristas, eles também têm essa característica, que eu lendo o livro da Joana de Ângeles, a gente lembra, né? Onde é que eles se metem, onde é que eles se escondem. Normalmente são nesses antros sórdidos, sem nenhum conforto, sem nenhuma... Ele é diferente. Vai, busca cavernas, lugares remotos, lugares onde eles não têm, assim, o mínimo conforto, né? Porque, segundo a Joana de Ângeles, eles repetem o seu inconsciente pessoal. Eles externam o seu inconsciente pessoal buscando se esconder por complexo de inferioridade. Ainda que ele agrida o mundo, ainda que muitas vezes ele grite através dos barbarismos cometidos à sua dor, ele tem esse complexo de inferioridade. Então, a Joana de Ângeles traz alguns perfis, né, destes. E agora vem uma coisa muito importante. Em quem que esse perfil terrorista investe? Normalmente, não raro, o grande investimento das facções terroristas no mundo hoje, a Al-Qaeda, o Jihad, o Estado Islâmico, as Farc, o ETA, o INA, enfim, todos eles, o investimento maciço é na criança e nos jovens. Isto é para nós pensarmos. A doutrina espírita já nos diz que uma das funções da infância é se tornar mais maleável a receber a influência daqueles que têm a responsabilidade de educá-los. Amélia Rodrigues, em uma obra intitulada Terapêutica de Emergência, ela diz o seguinte, que a criança é a gleba que espera. O jovem é o campo fecundado e o adulto é a seara em produção. Dependendo da qualidade da semente, nós teremos a colheita. Então, a criança é a gleba que espera. E eles sabem disso. Eles são inteligentes, maquiavélicos. Ontem foi divulgado um vídeo do Estado Islâmico. Um menino executando um israelense, que segundo eles era espião de Israel. A criança executa o refém e depois descarrega a metralhadora no corpo inerte. Poucas vezes na minha vida vi uma cena tão brutal. Como é que eles fazem? Eles pegam as crianças e retiram o significado existencial que está em construção. Porque quando nós educamos a criança, a gente vai passando uma perspectiva de um futuro, de um amanhã, de uma forma de se conduzir. O jovem, da mesma forma. Eles sabem disso. Então, o terrorismo do mundo hoje conta muito com isso aqui, meus amigos. Com a invigilância dos pais, que terceirizam a educação. Que não fazem seleção dos brinquedos eletrônicos que as crianças usam, baixam da internet, muitas delas. Como eles são nativos da internet, eles nos dão uma volta e meia bem rápido. E muitas vezes com a postura de condescendência que nós temos hoje, estimulados por ideias que apresentam como fator de felicidade o sexo ultrajado, a ausência de fidelidade nos lares,
a promiscuidade, os filmes que estimulam a libido, tudo isso. Quantas vezes nós estamos favorecendo a entrada disso nos nossos lares pela nossa invigilância? E aí nós estamos fertilizando terreno para que a violência se instale. No Brasil não tem Estado Islâmico, mas tem os traficantes, que são terroristas. E hoje nós estamos vendo jovens no mundo inteiro migrarem para se juntarem ao Estado Islâmico. Por quê? A França, a Inglaterra já estão decabendo em pé, porque estão vendo a sua juventude ser cooptada pelo terrorismo vizinho. Então a família está muitas vezes cedendo espaço para que isso aconteça. E são famílias de todos os níveis sociais. Pais sem discernimento que expulsam os filhos para a mendicância e para a prostituição. Essa é uma análise do espírito de Thomas Pastorino, aquele que escreveu os Minutos de Sabedoria. Só que esta é uma obra ditada por ele depois da sua desencarnação, através da psicografia de Divaldo. Ele faz essa análise no livro Impermanência e Imortalidade. Quantas vezes o filho sai... Bom, nós convivemos com isso diariamente na porta da nossa federação. São meninos, crianças. E a gente pergunta para eles, quem é teu pai, quem é tua mãe? Eles não dizem. Esses dias eu abri a janela do carro, no sinal, e tinha um menino, e eu perguntei para ele, tu estuda? E ele disse, não tia, estou há muito tempo fora de casa, porque não dá para aguentar meu pai. Então essa família desestruturada, desatenta, invigilante, tem sido uma aliada daqueles que querem captar, cooptar as nossas crianças e os nossos jovens para essas ações terroristas. E quando a família não se empenha, a sociedade precisa exercer o seu papel. Como fazer isso? Nós temos inúmeras formas de fortalecermos aqueles segmentos sociais que tomam conta disso. Nós temos hoje conselhos municipais que cuidam da criança e do adolescente. E todo cidadão que quiser participar de uma reunião de um conselho desses, opinar nas políticas públicas, pode fazê-lo. Não é algo fácil nem simples, nem agradável. Quantas instituições nós temos que cuidam de crianças em Porto Alegre? O nosso trabalho voluntário, às vezes, de 1 hora faz diferença. Quantos projetos sociais nós conhecemos que trabalham com a criança, com o adolescente, com o jovem? Vamos lá emprestar a nossa força de trabalho, um dia na semana, 1 hora. Isso é lutar contra o terrorismo. Mas tem um terrorismo que efetivamente é um dos mais danosos que existe. E aí também está a visão do benfeitor amigo Thomas Pastorino, não é nossa. A corrupção, os desvios de verbas públicas, os conluios para a manutenção dos cargos, tudo isso que nós estamos vendo hoje aflorando, mas que não é de hoje. É de muitas décadas e séculos a exploração da máquina pública pelos maus políticos. Engendram
terrorismo. Porque eu até vou pedir licença para ler para vocês o que Joana de Ângeles diz aqui, que eu achei fantástico. A lucidez, né, como não poderia deixar de ser, da nossa benfeitora amiga. Deixa eu procurar aqui. Diz ela: são também terroristas aqueles indivíduos que, não obstante desconhecidos, espalham o medo, aproveitando-se das situações aflitivas para os demais. Aquele outros que geram a insegurança de qualquer natureza. Também os ricos que exorbitam no comércio, submetendo os grupos humanos sem recursos ao seu talante. Esses vis caluniadores que promovem o ódio. Todos aqueles que permitem extermínios mediante assassinatos inconcebíveis. Os assaltantes inconsequentes e maus que espalham o pavor. Os estupradores perversos. E não poucos indivíduos que, apesar de fazerem parte da sociedade, encontram-se enfermos e em estado grave. Então, meus queridos amigos, é muito importante que nós pensemos o que muitas ações estão fazendo. Há pouco tempo, nós participávamos de um trabalho em uma reunião mediúnica e um espírito de escola nos levou para um passeio em desdobramento em uma das favelas mais pobres do Brasil. E nos mostrou a situação das crianças correndo entre as valas de esgoto a céu aberto, os casebres miseráveis, a situação subhumana em que as crianças vivem, a promiscuidade, o convívio com todo tipo de crime, de promiscuidade. E ela nos dizia assim: esses meninos que aí estão, por absoluta falta de esperança e de cuidado daqueles que possuem mais, amanhã, sem dúvida, serão cuidados pelo tráfico. O traficante de hoje é o meninos sem esperança de ontem. Isso não justifica. Mas se nós percebermos que aquele que traz no seu perispírito esse contexto todo de perversidade e que reencarna muitas vezes para ser tratado pela sociedade, com todos os recursos que ela tem, e ela abrir mão disto, ele será, sem dúvida, quem sabe, o terrorista que vai nos meter pavor e medo por muito tempo ainda. Thomas Pastorino diz: torna-se urgente a vigência de paz nos corações. O trabalho deve começar na gestação, com as lições de vida ministradas desde as primeiras horas. Era o que nós estávamos fazendo há poucas horas aqui, planejando o ciclo de paz que essa casa tem. Os centros espíritas hoje trabalham o ser que vai reencarnar no ciclo de pais gestantes desde o ventre, os bebês desde que nascem e a infância desde os primeiros passos, até o declínio das forças físicas e o retorno ao mundo espiritual quando se fecha com os grupos do ciclo religioso. Então, meus amigos, deixa essas reflexões para que nós possamos verificar o que podemos fazer pelas nossas crianças, pelos nossos jovens,
pelos nossos adultos. Todos nós temos nas mãos inúmeras riquezas que podemos colocar a serviço da pacificação dos corações. A Joana encerra esse belo texto aqui, essa análise, dizendo: o terrorista, quando se deixar tratar, também fará aflorar de si os recursos e os sentimentos de origem divina que ele também traz. Então, oração, compreensão e cuidado com todos. Para as crianças, diz Torres Pastorino, falar de Jesus e de sua doutrina, ensinar o respeito a si mesma como ao seu próximo e a necessidade inevitável do cumprimento dos deveres mediante o exemplo. O exemplo arrasta, convence, e é o que todos nós cristãos que queremos um mundo melhor precisamos aprender a esbanjar, a entregar aos nossos pequenos e aos nossos jovens. Fiquemos em paz, que Deus nos abençoe.